Pra cima deles, rapaziada, ganhamos. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui é o Manu. E antes de eu começar a falar sobre essa vitória do Peixão, pra você passar a sua Páscoa aí sem estresse com o Santos, coisa rara, aproveitem. Vou pedir aí pra você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que é muito importante. E bora pro vídeo. E é isso mesmo, o Santos ganhou, jogou relativamente melhor do que o adversário, principalmente no primeiro tempo. Se deu ao luxo de administrar o segundo, mas jogou melhor do que o Curitiba no geral. Não tomou muitos sustos. Olha, Santos 2, Curitiba 1. Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o Santos vai a 4 pontos. Neste exato momento, acho que é o vice-líder, o Santos, né? Claro que tem toda a rodada pela frente. Mas enfim, é um começo de Campeonato Brasileiro muito menos preocupante em relação a pontos, a pontuação. Muito menos preocupante do que eu, pelo menos, imaginava. O Santos empata o jogo de estreia contra o Fluminense e agora consegue uma vitória relativamente tranquila contra o Curitiba. Curitiba que vai ser o nosso adversário, né? Agora, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o jogo vai ser às 7h30. O jogo lá na casa do Coxa é o jogo de ida. Depois tem o jogo de volta na Vila. E joga mais uma partida em casa pelo Campeonato Brasileiro na sequência. Partida contra o América Mineiro, domingo, dia 24, às 4 da tarde. Então, acho que dá pra gente aproveitar essa sequência aí e fazer mais 3 pontos, né? No Brasileiro, pelo menos. Contra o Curitiba na Copa do Brasil, é um jogo que eu acho que é um pouco mais complicado. Até dá pra vencer, mas seria pretensão demais. Quem sabe? Vamos lá, Fábio. Mas a gente tá aqui pra falar sobre o jogo de hoje. Santos que foi a campo novamente com algumas mudanças, né, em relação à equipe que começou o último jogo. Principalmente as saídas do Ricardo Goulart e a do William Maranhão. E elas funcionaram, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Santos foi a campo com o João Paulo no gol, Matson na lateral direita, Maicon e Eduardo Bauerman na zaga e Lucas Pires na lateral esquerda. Na volância, Rodrigo Fernandes e Zanocelo. Aí você tinha o Ângelo pela direita, o Johan Julio pela esquerda. E centralizados, às vezes voltando, centralizado, mas às vezes voltando para fazer o meio, o Batistão. E como centroavante, o Marcos Leonardo. Então, hora era um 4-4-2, hora era um 4-2-3-1. E o Marcos Leonardo também saía bastante para marcar e para ajudar na armação. Então era um time bem dinâmico em termos ofensivos. E a primeira coisa que eu notei, cara, é que o time, sem o William Maranhão e sem o Ricardo Goulart, ele entra em uma outra rotação muito mais rápida e muito mais intensa. As ações ofensivas do Santos são muito mais rápidas, porque as peças se deslocam com muito mais velocidade para o campo de ataque, o que dá muito mais opções para quem está com a bola, para poder armar jogadas ou criar tabelas e tudo mais. E na defesa, nossa marcação é muito mais intensa. O William Maranhão era muito lento e o Zanocelo, embora não seja um jogador com características de marcação, ele é mais veloz. E ele, mesmo ele não sendo um jogador de marcação, ele cumpriu essa função melhor do que o Maranhão vinha cumprindo. O Curitiba começou o jogo tentando se lançar o ataque, né? Bem no comecinho, o João Paulo foi obrigado a fazer uma grande defesa numa cabeçada, uma bola que foi alçada à área. Só que foi isso pelo primeiro tempo. Eu fiquei um pouco incomodado com esse começo, mas logo na sequência, principalmente com as escapadas do Ângelo pelo lado direito do ataque do Santos, isso começou a mudar o jogo. E o Curitiba viu que não tinha como ficar se mandando ao ataque e deixar aquele espaço aberto, porque o Ângelo ia deitar ali, como de fato deitou no primeiro tempo todo. Foi o melhor jogador, pelo menos no primeiro tempo. No segundo ele foi um pouquinho mais tímido, digamos assim. Até porque ele correu bastante no primeiro tempo. Essas arrancadas do Ângelo pelo lado direito ajustaram esse jogo para o Santos e moldaram esse jogo de forma que ele ficasse muito bom para o Santos nos contra-ataques. Isso porque não só o Ângelo é um jogador naturalmente muito veloz e muito habilidoso, mas também porque quem estava por aquele lado ali marcando era o Egídio, né? O lateral Egídio, que a gente já conhece muito bem. Aos 9 minutos já o Batistão teve uma boa chance e uma jogada do Ângelo. O Ângelo ele vem carregando a bola pela ponta direita, toca no Batistão.
O Batistão ele domina, ele cai, levanta e chuta para uma boa defesa do Muralha. E logo na sequência sai o gol em um passe maravilhoso do Ângelo pro Batistão por cima. O Batistão ele carrega a bola, ele não se afoba, ele não chuta, por mais que ele tenha espaço para chutar, ele não chuta. Ele carrega, ele é voluntarioso e solidário ao Marcos Leonardo, porque ele vê o Marcos Leonardo chegando de frente e ele pensa, pô, o cara tá melhor colocado do que eu, ele podia chutar muito bem, mas ele toca pro Marcos Leonardo, o zagueiro chega e acaba travando o chute dele, só que no que ele trava a bola sobra pro Batistão livre fazer o gol e abrir o placar. Aos 16 minutos teve uma outra jogada maravilhosa do Ângelo, que ele dá uma caneta no adversário e dá um chute colocado que obriga o Muralha a fazer uma ótima defesa. E o Santos ele vinha controlando bem o jogo, por mais que o Curitiba tentasse jogar, e o Curitiba veio para jogar. Defensivamente o Santos fazia um trabalho muito interessante, muito bom e muito sólido. Assim. Depois daquela primeira chance que o Curitiba teve no cabeceio, o João Paulo só voltou a trabalhar, acho que depois dos 30 do segundo tempo. O empate do Curitiba veio num pênalti absurdo, inexistente. O Zanos foi dar o carrinho 2 dias antes, e o jogador do Curitiba, que eu esqueci o nome, ele só espera o corpo dele, que estava indo para frente naturalmente, fazer o contato e se atira. Assim, um negócio que eu não acredito que o juiz deu um pênalti desse, e pelo que eu vi, o VAR não podia chamar, porque era um lance interpretativo. O João Paulo quase que pega o pênalti, inclusive. Só que se foi muito injusto a gente tomar um gol com um pênalti inexistente, na sequência a justiça foi feita, porque em uma jogada do Marcos Leonardo, acho que é o Marcos Leonardo que carrega a bola, conduz e toca no Lucas Pires. O Lucas Pires ele faz o cruzamento e o zagueiro do Curitiba, tentando cortar, faz o gol contra. E aí volta o Santos até a vantagem no placar, 2-1. O Santos continuou melhor no jogo. Aos 37 minutos o Ângelo ele pega uma bola no meio do campo e sai enfileirando até separado com falta. E aí ele levanta e chama a torcida pro jogo. E dava pra ver que ele tava muito confiante, ele viu muito a fim de jogo pra esse confronto contra o Curitiba. E mostrou serviço pro Bustos, com certeza, né? Bom, primeiro tempo encerrado, eu fiquei com a impressão de que o Santos ia voltar. Ia ser questão de tempo até ampliar o marcador, mas não foi isso que aconteceu, né? O Santos parece ter voltado pro segundo tempo. Parece ter voltado não, o Santos voltou pro segundo tempo para administrar o jogo. E aí começou a ser um jogo bem maçante, porque o Curitiba também não conseguia penetrar a defesa do Santos. Então não foi nem um jogo de ataque contra a defesa, foi um jogo de tentativa de ataque contra uma defesa bem sólida, mas que também não conseguia sair em contra-ataques. As mudanças do Santos começam aos 11 minutos, acredito, acho que foi 11 ou 12. O William Maranhão entrou no lugar do Zanocelo. E caramba, eu tento ajudar o Maranhão, eu tento passar um pano pra ele, mas ele entrou mal, cara. Ele entrou continuando naquele negócio que eu digo de estar em uma outra rotação em relação ao Fernandes, muito mais lento. Só que dessa vez ele estava errando alguns passes que eu não erraria, sabe? Então não fez uma boa partida. Para não ficar só na crítica, ele foi útil no final do jogo, quando o Curitiba começou a alçar bolas na área. Ele tirou algumas bolas da área ali. Ele ganhou algumas jogadas de cabeça. Mas em termos de bola no pé, ele não fez uma boa partida. Vamos lá. Aos 20 minutos entram o Angulo e o Lucas Braga no lugar do Marcos Leonardo e do Ângelo. O Angulo eu achei que apareceu bem, né? Ele quase fez um gol no lance que ele estava impedido. E também deu uma cabeçada muito boa, na qual o Muralha fez uma grande defesa. O pessoal até reclamou, achou que a bola tinha entrado, mas não entrou. E o Lucas Braga, eu não achei que ele fez tanta diferença ao entrar, não. Aqui eu anotei, o João Paulo ele faz uma ótima defesa aos 27 minutos, após uma triangulação do ataque do Curitiba. Então ele fez 2 defesas no jogo, uma no comecinho do jogo e essa aos 27 minutos. Aos 30 minutos saem o Madson e o Batistão, entram o Lucas Barbosa e o Velasquez. O Lucas Barbosa ele entrou bem, muito aplicado, muito rápido, só que também não mostrou muito serviço, até porque teve pouco tempo. E o Velasquez também não comprometeu. Aos 31 minutos saiu essa jogada que eu falei. Foi uma jogada bem bonita, na qual o Santos ele veio tabelando de cabeça, né? Se eu não me engano eram o Angulo, o Julio e o Lucas Braga, ou o Barbosa. Eles vieram tabelando de cabeça, aí saiu o cruzamento, o Angulo cabeceou. O Muralha fez uma defesa
que o pessoal ficou reclamando que a bola tinha entrado, mas não tinha entrado. E depois disso ficou aquele jogo meio maçante, assim, o Curitiba tentando atacar, mas sem levar muito perigo. Eu confesso que por mais que o Curitiba tivesse alçando bolas na área, eu tava bem tranquilo, porque o Santos fez uma partida muito segura defensivamente, aí já passando pro jogador a jogador. O João Paulo, quando foi exigido, ele mostrou porque ele é o titular do Santos, fez 2 grandes defesas, quase pegou o pênalti. Teve uma saída de bola ali meio bizarra, né, no tiro de meta, mas que na hora ele se desculpou e o pessoal aplaudiu. O Madison é o melhor lateral direito que a gente tem, sem sombra de dúvidas. Ofensivamente, ele é muito bom, mas hoje ele não precisou subir tanto. Hoje ele pôde ficar mais e ser uma peça mais com um foco mais defensivo, porque o Ângelo fez todo o trabalho ali por aquele lado, em termos de ofensividade. E por ali não foi criada muita coisa em cima dele, não. Maicon, se for levar em consideração os 90 minutos, ele foi o melhor em campo. Maicon fez uma partidaça mesmo. Ganhou tudo em jogada aérea, jogada no chão, em posição física, antecipação. Muito boa partida do Maicon. E também uma boa partida do Bauerman. Tomou um cartão amarelo meio bobo. Eu achei desnecessário ele tomar cartão amarelo. Mas foi uma falta meio boba que ele fez. E foi uma falta que ele fez por conta da lentidão, né? O jogador do Curitiba ia ultrapassar ele. Ele acabou usando o braço ali, mas eu não acho que foi o suficiente para derrubar. Enfim. Mas também fez uma partida segura o Bauerman. O Lucas Pires, ele é muito bom jogador. Principalmente no aspecto ofensivo. Ele leva muito perigo quando ele vai ao ataque. É um cara muito útil. Rodrigo Fernandes, pela bola que ele tem jogado, ele é titular absoluto desse time. Mais uma boa partida. Aliás, me corrijam se eu estiver errado. No primeiro gol do Santos, a bola, quem dá a bola pro Ângelo, que depois dá a bola pro Léo Batistão, é o Rodrigo Fernandes, e é um lançamento maravilhoso, assim, que ele dá do campo de defesa pro Ângelo, e o Ângelo dá por cima pro Batistão. Titular absoluto desse time. O Zanocelo fez um bom primeiro tempo, não teve culpa no pênalti, não foi pênalti, e o carrinho que ele deu foi certo, porque o jogador ele recebeu em condição de chutar, então ele tinha que dar o carrinho ali mesmo para fechar aquele espaço. Mas eu ainda acho, cara, eu adoraria ver o Sandri voltando a jogar o futebol que ele jogava em 2021 antes da lesão. Esse meio de campo com Rodrigo Fernandes e Sandri, aquele Sandri, maravilha. Mas mesmo assim o Zanocelo, ele vem sendo o que a gente tem de melhor, né, nessa função, porque Camacho, Maranhão, não. Tomara que o Sandri volte a jogar o futebol que ele jogava e recupere essa posição. Ângelo, esse moleque é fora de série, é uma habilidade assim rara, o moleque é uma joia mesmo. Jogou demais no primeiro tempo, não fez muita coisa no segundo tempo, mas a gente também não pode esperar que o cara fique dando pique por 90 minutos, né? E driblando por 90 minutos. O futebol que ele jogou no primeiro tempo já foi o suficiente para mostrar que ele é um moleque diferenciado e que tomara que a gente consiga segurar ele, né? Porque ele tem a opção de compra do Barcelona de, acho que de 35 milhões de euros, que eu acho bem pouco pro Ângelo, mas enfim. Johan Julio. Assim, eu não queria dar nenhum destaque negativo, mas eu vou usar a frase que o Ricardinho falou na transmissão, que foi a seguinte: o Julio taticamente ajuda o Santos, mas tecnicamente não. Eu vou além. Taticamente ele ajudou o Santos, tecnicamente ele atrapalhou o Santos. No primeiro tempo, ele deu uns 3 contra-ataques. E no segundo tempo, ele taticamente ajudava, ele marcava, desarmava, mas na hora de soltar a bola ele errava o passe. Foi recorrente isso, assim, e isso me irritou bastante. Se a gente tivesse alguém ali com um pouquinho mais de qualidade de passe, sei lá, talvez a gente pudesse sair melhor nos contra-ataques, principalmente no segundo tempo, e não desse tantos contra-ataques pro Curitiba no primeiro tempo. Vamos lá. Léo Batistão. Cara, é muito bom ver o Léo Batistão jogando e jogando bem. Jogador inteligente, jogador perigoso. Ele tem porte físico, tem altura e tem cabeça, tem inteligência. Não é qualquer jogador que daria a bola no Marcos Leonardo no lance do primeiro gol. Porque ele é um centroavante, né? Ele é um cara que, tendo espaço, ele chuta.
e ele viu o companheiro melhor posicionado, ele tocou. A bola acabou voltando para ele e presenteando ele com o gol. Então eu fico muito feliz com a partida que ele fez, principalmente no primeiro tempo, bem voluntarioso, bem participativo, ele também marcou, também voltou às vezes para marcar. Então eu gostei bastante da partida do Batistão, também como eu gostei da partida do Marcos Leonardo, que fez um ótimo primeiro tempo. Ótimo primeiro tempo. Correu o campo todo. No segundo gol foi meio que ele que era a maior jogada. E deu a bola no Lucas Pires. O Lucas Pires cruzou pro gol. No segundo tempo ele também caiu de rendimento. O time todo do Santos caiu de rendimento na segunda etapa. Então não é um defeito falar que ele caiu de rendimento na segunda etapa. É isso. Do time eu acho que só o Julio que me deixou uma má impressão. Uma impressão meio ruim. Os reservas eu já comentei quando eu falava do jogo. O Maranhão realmente não entrou bem. O Angulo é um jogador que ele tem meio que faro de gol, né? Parece ter faro de gol. Toda a bola que está na área ele briga por ela, isso é importante. E é interessante saber disso. O Lucas Braga também não mostrou muito. O Lucas Barbosa, ele entrou com muita vontade, mas também não mostrou muito. E quem mais entrou? Deixa eu ver. Angulo, Lucas Braga. E o Velasquez que não comprometeu. Não vi muita coisa do Velasquez. Acho que é isso. O Santos consegue a sua primeira vitória no Brasileiro. Invicto no Brasileirão. Vice-líder do campeonato. Começo de campeonato bem mais ameno do que o do ano passado, no qual a gente começou tomando de 3-0 pro Bahia. Então é isso aí. Deixe aí suas impressões nos comentários. Comentem o que vocês acharam. Eu espero que o Santos aproveite essa sequência. O próximo jogo, como eu disse, é também dentro de casa contra o América Mineiro. Vamos aproveitar para fazer mais 3 pontos e espantar de vez já esse fantasma do rebaixamento. Já pensou que legal? Eu, assim, não quero iludir ninguém, sejamos realistas. O Santos não vai brigar pelo título do Brasileiro. Mas eu também acho que o time não é para brigar para não cair. O futebol que o Santos mostrou hoje no primeiro tempo, definitivamente não é o futebol de um time que vai brigar para não cair. É um time que pode brigar na metade de cima da tabela, no mínimo. Então comentem aí o que vocês acharam do jogo de hoje, os pontos positivos, os pontos negativos. E se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, por favor, é muito importante. Agradeço aí de coração todo mundo que assiste os vídeos, deixa o like e comenta. Beleza? Até o próximo jogo e pra cima deles.